Olá, estamos aqui no TJCC e hoje eu estou recebendo Evelyn. Evelyn é ex-paciente oncológica e hoje vice-diretora da Oncoguia. E eu queria escutar de você, Evelyn, como sua experiência pessoal consegue ser transmitida hoje para ajudar pacientes dentro da organização. Eu acho, doutor, que as coisas vão se conectando no meio da jornada, assim. A Evelyn, que é paciente, se conecta com outras pacientes, essa grande coxa de retalho vai sendo construída, onde uma vai fortalecendo, instrumentalizando, cuidando e guiando da outra, para que a gente consiga chegar mais longe, dentro do que cada uma sonha, né? Acho que nenhuma paciente sonha em chegar num trabalho dentro de uma organização. Às vezes o que ela sonha é poder ter uma noite tranquila de sono, é poder fazer o tratamento da melhor forma possível. Então a gente vai ajustando esses ponteiros e se instrumentalizando cada uma do seu jeito para a gente conseguir realizar os nossos sonhos no dia a dia. A gente sabe que essa realidade de passar por um processo de doença é muito difícil, né? E que muitas das vezes o caminho fica muito nebuloso ali, assim, e eu queria que você transmitisse como essas organizações podem auxiliar, clarear o caminho desses pacientes, para que sejam jornadas menos pesadas, menos escuras e principalmente, assim, que esses pacientes não se sintam sozinhos, né, durante a jornada. Sei que Acho que nesse desafio de ser a Evelyn paciente com 23 anos e a Evelyn hoje de 37, que já viu o avanço da ciência, que vê um paciente mais protagonista, que vê uma paciente mais usando das redes sociais para compartilhar a própria jornada. Se eu pego aquela menina de 23 para essa que já viu esse cenário todo diferente num curto tempo, né, num curto tempo e espaço, eh, a gente chega à conclusão de que o principal que a gente tem que fazer hoje, como paciente, é entender que não existe perfeição, né, que talvez a gente nunca vai conseguir ser o que a paciente influenciadora digital represente no dia a dia, porque é o que faz sentido para ela. Mas a gente entendeu que faz sentido para a gente. E é aí que chega a mágica de uma organização do terceiro setor. Porque hoje a gente consegue organizações do Brasil inteiro que olham para esse paciente oncológico, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele adulto, porque cada organização tem seu core, tem sua frente de atuação, entender que cada uma tem aquilo para te oferecer como rede de apoio dentro do que você classifica como ideal para sua jornada. Então a gente está falando, né, o Oncoguia ele tem, né, uma organização que existe já há 15 anos, a gente tem roda de conversa para paciente, para familiar, 100% gratuito, online, toda quinta-feira com psico-oncologista. O Oncoguia tem um 0800 que a pessoa pode ligar para ser acolhido ou para tirar dúvidas sobre direitos sociais. Então o nosso foco é fazer com que o paciente se sinta cuidado e instrumentalizado de uma forma muito personalizada, seja ele para cuidar da própria biografia que ele tem na jornada dele, ou seja, para aquele paciente que entende que através da história dele ele consegue instrumentalizar muitas outras. Então, quando a gente passa pela jornada do câncer, a melhor coisa que a gente pode fazer, doutor, é entender que a gente não precisa passar por isso sozinho, entender o que a gente precisa de fato para levar essa jornada que é muito difícil, mas minimamente com mais leveza, e saber que as ONGs estão aqui exatamente para poder ajudar nesse processo, para que a gente enfrente o câncer da melhor forma possível. É, e assim, hoje a gente tem um problema a ser combatido, que é um problema da desinformação. E eu acho que é papel nosso como sociedade lutar contra a desinformação, especialmente aquelas informações que não são verídicas, fake news. E eu acho que a gente tem que levar essa frente para o paciente que está ali muito fragilizado, né? E aí eu queria ouvir da Oncoguia o que é que vocês oferecem para os pacientes, para que eles consigam se guiar ao longo de todo esse processo. Acho que o nome já diz, né? Oncoguia é um guia, e aí para você falar um pouquinho sobre isso. A gente toma muito cuidado com a produção do conteúdo, doutor Kaique, assim, a gente tem várias frentes de informação para esse paciente. Então a gente está desde a rede social, né, assim, usando o YouTube, se aventurando agora no TikTok, então entendendo um pouco do perfil de cada público naquela rede social, para conseguir fazer com que a informação, muito além de uma informação de qualidade, ela chegue de uma forma útil. Porque o que a gente vive também hoje, além do cenário de desinformação, é de excesso de informação. Então, você pode ter um paciente extremamente instrumentalizado, com excesso de informação que faz sentido para ele, mas a gente pode provocar um burnout nele,
porque é tanta informação que ele não sabe nem por onde que ele chega e muitas vezes ele até é um paciente que está lá extremamente protagonista, mas ele não tem acesso a um profissional que olhe com atenção, que esteja interessado em cuidar dele de uma forma mais 360, além do próprio câncer. Então a gente sabe que tem essas barreiras e por isso a gente faz esse letramento de uma forma muito sensível, tentando entender que às vezes o que a gente precisa é o básico. É entender que a quimioterapia vermelha e a branca não significa nada para o profissional que está cuidando dela na ponta, né, que ela precisa entender o nome e o sobrenome do tipo de câncer que ela tem, para que ela consiga ter mais acesso à informação voltada para o tipo de câncer que ela tem, né, para que ela entenda e consiga ressignificar um monte de termo, um monte de palavrinha que está aí, que gera muito medo, porque está linkada com estigma, né, tempo de vida, sobrevida, prognóstico, essas palavras que assustam e paralisam a gente na nossa jornada. Então, o ONC ele existe para trazer essas ferramentas de informação de qualidade, mas de utilidade. E aí a gente passa por uma série de revisão, doutora, assim, a forma mais trabalhosa e sincera possível. A gente tem no portal do Oncoguia mais de 9.000 conteúdos voltados para câncer, e desses 9.000 a gente revisa pelo menos 5 vezes cada um deles. Então a gente tem um profissional que traduz, a gente manda para comitê científico voluntário, os médicos falam: "Ok, isso está dentro da realidade do Brasil, dentro do que faz sentido". Depois a gente pede para um paciente revisar para ver se ele faz sentido, se ele entende o que está sendo dito, se tem alguma palavra que é mais complexa. Aí só depois a gente publica no portal. Então e a gente tem dentro do portal também, um canal voltado para fake news do câncer, que a grande maioria está relacionada à alimentação, né, então são alimentos que curam e alimentos que previnem o câncer. Então, com base nisso, a gente também tem 2 nutricionistas voluntárias da Oncoguia com especialização em oncologia, que elas fazem esse filtro para a gente, para que a gente possa dar uma resposta para o paciente, letrada, que ele entenda. Então, se é uma notícia falsa, por que é falsa, se é verdadeira, por que é verdadeira, se é parcialmente, por que que ela é parcial. Tudo com muito embasamento da ciência e com um olhar muito humanizado, para que ela entenda de uma forma sem perder a esperança, porque fake news mexe diretamente com isso, da importância dela ter uma informação com qualidade e conversar bastante com o médico dela a respeito das coisas que chegam. E eu acho que, assim, o universo das ONGs também mexe muito com política pública. A gente lida, né, com assuntos que são de interesse da sociedade e a gente quer melhorar acesso, a gente quer melhorar tratamento e eu queria ouvir de você também a respeito das políticas envolvidas às associações. Como a gente pode apoiar associações e como isso pode alavancar acesso a tratamento, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Acho que o primeiro passo é entender que o câncer é um problema de todo mundo, né, meu, é teu, meu como paciente, teu como médico, acho que da sociedade como um todo, que ele está chegando cada vez mais perto. A gente tem visto os dados, as estimativas, e uma das coisas mais especiais que eu considero na Oncoguia é a gente conseguir ter esse olhar personalizado do indivíduo, de cuidar da Dona Maria, e através de muitas chegadas de Donas Marias com problemas muito parecidos, a gente pensar numa mudança de política pública. Então a gente tem uma equipe de advocacy dentro da Oncoguia que cuida dessa jornada, fazendo com que muitas pessoas hoje, amanhã e depois de amanhã tenham acesso a tecnologias que hoje a gente não tem, a direitos que hoje eles não existem. Então é muito legal conhecer esse bastidor e ver que tem muita gente tentando de fato fazer a diferença nesse cenário e pensar também como paciente, que eu com 23 anos não tive acesso a um monte de coisa que eu teria hoje, para mim isso é um olhar muito otimista, né, para a ciência, para o futuro, para as políticas públicas, de que as coisas estão muito no seu ritmo, se encaminhando para ser e para acontecer da melhor forma possível, mas que com muita gente legal tentando fazer a diferença, a gente vai conseguir ainda mais fazer a diferença na vida de muita gente no futuro também. Bom, queria agradecer, né, você ter topado conversar aqui com a gente. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para os nossos seguidores do Cancer Talk, que é composta de pacientes, profissionais de saúde, familiares, pessoas interessadas em letramento em saúde, em querer buscar ali informação para ser protagonista de todo esse processo. E a gente finaliza com uma mensagem sua para eles. Doutora, acho que eu vou dizer sobre você e que isso represente os outros profissionais da saúde, assim, ó. Não tem nada mais bonito do que alguém que olhe pra gente no olho, entendendo que a gente é muito mais que um diagnóstico, que a gente é além da biologia de um câncer, mas que a gente tem uma biografia. E esse olhar de fazer com que a informação chegue de uma forma onde faça sentido, para depois fazer sentir,
Isso é algo muito especial e acho que eu posso representar a voz de todos os pacientes que agradecem demais por isso, porque é uma escolha profissional sua e que faz a diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que você não vai lembrar o nome de todo mundo que você atendeu, mas eu tenho certeza que quem passou por você, seja pessoalmente ou seja através da plataforma, vai lembrar do que você fez por elas. Então, na minha mensagem é essa, assim, que você possa encontrar pelo caminho mais pessoas que tenham um coração generoso como você tem, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, na minha vida como profissional, na minha vida como mãe, na minha vida como paciente, saber que tem alguém olhando por mim e cuidando de mim dentro de tudo que eu posso oferecer. E para o paciente, tenha paciência, tem muita informação além da própria jornada que a gente está vivendo agora. Ter câncer não é fácil, é cheio de altos e baixos, às vezes a gente está muito feliz e a gente consegue agradecer, tem dias que a gente não está feliz e a gente não consegue agradecer. Entender que tudo isso faz parte do processo e que a comunicação é uma grande aliada para que a gente vire essa chave, para saber que isso é normal, né, até essas emoções são normais de serem sentidas, então, informação empodera, informação transforma, informação instrumentaliza, mas informação também acende só a luz do quarto escuro que você está. Não precisa ser nada tão protagonista assim. Pode ser mais leve do que a gente imagina e que a informação certa, na medida certa, feita por gente que tem coração, Uhum. faz toda a diferença na vida.